Olá, meu guerreiro, minha guerreira, quero falar com você, você que trabalha numa cooperativa agropecuária. Esse vídeo é de extrema importância para você, para os seus cooperados. Falaremos nessa pequena aula sobre, olha que coisa importante, a saúde mental do produtor rural, um desafio silencioso que as cooperativas não podem ignorar. Mas por que falar sobre esse assunto? As cooperativas mudaram o destino do agro brasileiro. Isso é indubitável, né? Uniram pequenos produtores, aumentaram o poder de compra das propriedades rurais, principalmente ali atendendo aqueles pequenos produtores rurais, trouxeram acesso à tecnologia, à informação, à comercialização, coisas que o produtor rural sozinho jamais teria acesso. Quando nós pensamos no cooperativismo, principalmente no cooperativismo rural, são tantos os bônus, são tantos os benefícios que parece ser uma daquelas coisas que só trazem coisas positivas. Mas nós não podemos nos esquecer, né, de algo muito importante, né? Tudo na nossa vida, até mesmo as maiores bênçãos, os maiores bônus, também trazem os seus ônus. E no caso do cooperativismo, o ônus e um dos principais são os transtornos mentais que adoecem o produtor rural e é uma coisa incrível da gente pensar. E você pode até questionar, Cássio, mas você está dizendo então que o cooperativismo ele anda gerando transtornos mentais, estresses e tal. E aí eu gostaria que vocês pensassem o seguinte, galera, não é o cooperativismo o responsável direto. Nós precisamos entender que a forma com que o nosso emocional interpreta as coisas é o que muitas vezes nos adoece. Quantas vezes a gente percebe, por exemplo, uma pessoa que está recebendo ajuda de outra pessoa, tá? Aquela pessoa que está ajudando na melhor da intenção, com a intenção humilde de sanar o sofrimento daquele outro, só que tem o seguinte, o orgulho daquela pessoa que está recebendo ajuda faz com que ele interprete aquele ato de benevolência, aquele ato de solidariedade como um ato prejudicial, mesmo fazendo uso da ajuda que aquela pessoa está dando. Ah, o fulano vem aqui, às vezes pensa, né? Isso acaba me prejudicando porque eu acabei ficando acomodado com a situação. Veja, não é o ato de ajuda que é o causador daquele pensamento, daquele comportamento, mas o orgulho daquele que está recebendo. Usei isso como um exemplo para que nós façamos uma analogia, para que a gente possa fazer essa analogia. Os benefícios do cooperativismo, seria até difícil conseguir mencionar todos estes benefícios. Porque quando nós conversamos, né, com cada cooperativa, atende milhares de cooperados, e se você conversar com cada um destes cooperados, cada um irá trazer um benefício a mais ao montante já existente. Mas, meu caro amigo, minha cara amiga, entenda, nós estamos aqui falando sobre uma das coisas mais complexas que existe no universo, que é o emocional humano. O emocional. Nós podemos pegar 10 pessoas, submeter estas 10 pessoas a uma mesma situação, e nós podemos ter 10 percepções diferentes sobre uma mesma situação. É isso que é o emocional humano. É isso que gera tamanha complexidade.
E por isso que nós estamos aqui discutindo sobre esse assunto, a saúde mental do produtor rural. Estudos recentes mostram uma alta prevalência, de transtornos mentais comuns entre produtores rurais. Depressão, ansiedade, estresse crônico e até mesmo ideação suicida estão cada vez mais presentes no dia a dia de quem produz o alimento que chega na nossa mesa. E quais são as principais causas destes transtornos mentais no campo? A primeira, a carga horária de trabalho que é intensa. São 10, 12, 16 horas por dia, sem finais de semana, sem férias. E aí nós temos que pensar que muitas vezes, principalmente para aquele pequeno produtor, o final de semana, os feriados, acaba sendo muitas vezes mais cansativo. Por quê? Porque às vezes ele tem 1, 2, 3 funcionários que lhe apoiam durante a semana e no final de semana ele é obrigado a dar folga para estes funcionários ou para parte destes funcionários. Só que a vaca quer comer, o boi quer comer, tem que tratar dos porquinhos que estão lá no chiqueiro, tem que tratar das galinhas, tem que... Enfim, os animais da propriedade, eles não querem saber que é final de semana, que é domingo, que é Natal, que é Ano Novo. E por ter que dar a folga para aquele funcionário, para o produtor rural, às vezes o final de semana acaba sendo até muitas vezes mais cansativo, né? Temos que ter essa percepção, tá? Somado a isso, o fato, né, da solidão. Olha lá, o isolamento social. O trabalho rural, ele é solitário, ele exige longas jornadas, muitas vezes com pouco convívio social real. Nós temos que imaginar que nós estamos falando de um agro que é totalmente diferente de 30, 50 anos atrás, não é? Vejam vocês, hoje nós temos colheitas de algodão, de café, que são totalmente mecanizadas, né? Cana-de-açúcar, há 20, 30 anos atrás, tudo isso era manual. Então, o produtor rural, ele estava envolvido o tempo todo com muita gente. E ele estava liderando muita gente. Tá? É lógico que o fato de ter mecanizado diminuiu demais o custo. Aumentou a produção, né? Tendo em vista que essas colhedeiras, essas colheitadeiras, elas têm uma efetividade, né? Uma taxa de perda menor do que quando a colheita é feita de forma manual. Contudo, o emocional compromete um pouco. O seu José, com 80 anos de idade, que há 40 anos atrás estava o tempo todo no meio de muita gente, coordenando muita gente, hoje todo o trabalho é feito por 2, 3 pessoas que, na verdade, estão lá dentro de um escritório, mexendo com algumas máquinas que o seu José sequer entende, né? Sequer entende. Nós estamos falando hoje de uma era em que os drones estão ajudando o produtor rural. Só que quanto mais a coisa fica mecanizada, mais a tecnologia entra no campo, menos gente tem, menos gente sobra para prosear com o seu José, com o seu Antônio, com a dona Maria, que estão lá no campo a vida toda, há 7, 8 décadas. Isso gera, meu guerreiro, minha guerreira, essa solidão que nós estamos falando aqui, esse isolamento social que nós estamos falando aqui. Outra coisa, as incertezas climáticas e financeiras, geada, a seca, a oscilação do dólar, que pode colocar tudo a perder, né? O tempo pode ajudar, só que nós vemos ali uma quantidade de indicadores e qualificadores que precisam ser atingidos para que o produtor rural ele possa não perder dinheiro, mas ganhar dinheiro. E a linha ela é muito
tênue. Às vezes dá tudo certo, o tempo ajuda, a coisa acontece de forma fluida, né? O produtor rural não tem tantas quebras, tantos problemas mecânicos, nada disso. Só que quando chega lá na frente, na hora de vender a sua produção, o preço despenca. E aquilo que era, na verdade, uma projeção de lucro, acaba atravessando essa linha que é tênue, né? E caindo no prejuízo. Quem aqui já não viu noticiar, né? Esses tempos atrás, isso há muito tempo, porque a laranja agora está bem valorizada, mas há um tempo atrás eu assistia que o produtor resolveu não colher, deixar apodrecer no pé, porque não compensava colher, fazer toda a logística, geraria mais prejuízo do que deixar apodrecer, ir adubar a terra quando caísse, porque entende como tudo isso é terrível para o produtor rural, não é? Mas, continuando aqui, meu guerreiro, minha guerreira, as cobranças por produtividade. O produtor sente que precisa produzir cada vez mais, cada vez melhor, cada vez mais barato, né? Porque aí nós temos os atravessadores, né? Que realmente são muitas vezes os que mais ganham no final da conta, né? As pessoas pensam, nossa, como subiu o preço do café, e acham que o produtor rural, que é aquele que está colhendo, é quem está ficando com todo o lucro. E não tem nada a ver, guerreiro, guerreira. Ele fica com uma partezinha, mas é a menor das partes, tá? Só que, entendam, isso daí, essa cobrança que está cada vez maior, as metas elas vão se multiplicando, isso acaba complicando demais. A dificuldade de acesso à saúde mental nas zonas rurais, ainda é muito difícil encontrar apoio psicológico que seja acessível. E se não existe ajuda de prevenção, a coisa evolui e a coisa vai ficando cada vez mais séria. Saúde mental é como qualquer outro tipo de medicina, de especialidade e assim por diante. Se o produtor rural não for para o cardiologista, a sua hipertensão vai complicar a sua saúde, a sua diabetes vai complicar a sua saúde, e a saúde mental não é diferente. Se não houver prevenção, vai, né, se desenvolver todo o processo de doença. É muito mais barato prevenir, é muito mais saudável prevenir, é muito mais vital no começo de uma depressão já entrar com um tratamento e jogar isso no chão e acabar com tudo isso logo de começo. E nós não podemos nos esquecer e deixar de falar daqui dos benefícios, né, do cooperativismo e que as cooperativas trazem a cada dia. As cooperativas já fazem muito, mas agora é hora de dar o próximo passo. E o próximo passo é cuidar da mente de quem cuida da terra. Esse é o próximo passo. Uma cooperativa que investe em saúde mental, ela fortalece o produtor e a sua família. Ela reduz afastamentos e a queda de produtividade. Ela cria vínculos mais sólidos e humanos com os cooperados. Ela evita tragédias silenciosas e irreversíveis, como o suicídio. Então, olha só tudo que pode ser feito, né? A atuação deve ser preventiva, educativa e contínua. Algumas ações que a cooperativa pode implantar com apoio profissional: diagnóstico precoce, com aplicação de testes e mapeamentos psicossociais, do mesmo jeito que a cooperativa ela precisa com a adequação da norma regulamentadora 01. As cooperativas também precisam atuar mapeando os riscos psicossociais dos seus colaboradores, tá? Elas podem evoluir isso para os cooperados, para os produtores rurais, mapeando o risco psicossocial de cada um, estabelecendo um score, como nós fazemos, por exemplo, no nosso programa Compliance e Cuidado. Palestras e rodas de conversa com linguagem acessível, aproximando o produtor da importância do autocuidado. E quando você consegue isso, gente, eu estudo isso há mais de 25 anos
E uma das coisas que eu gosto de dizer sempre é que eu consigo falar de qualquer assunto com qualquer pessoa. Mas uma vez, atendendo um grande grupo, né, um moinho, né, um grupo de moagem aí de trigo, fui fazer uma palestra para diretores. Isso foi no início dos anos 2000, onde falávamos sobre livre concorrência, globalização. E nessa festa de final de ano, quem ia fazer a palestra para os operários não chegou a tempo. E eles colocaram todo mundo na minha palestra. E a única coisa que eu fiz foi uma adaptação na minha forma de falar, na escolha das palavras. Mas todas as pessoas que estavam na palestra entenderam sobre globalização, sobre livre concorrência, entenderam a importância do trabalho delas frente a todos aqueles processos comerciais do início desse novo milênio que estava surgindo aí. E foi muito interessante. E quando nós aqui sentamos com um grupo de produtores rurais e nós falamos da saúde mental de uma forma acessível, de uma forma que todo mundo entende, porque nós estamos falando daquilo que ele sente. E se não é aquilo que ele sente, é aquilo que ele percebe que a esposa está sentindo, que o filho está passando. E a educação em saúde, ela é vital nesse processo de prevenção. Programas de acolhimento emocional e fortalecimento de autoestima, treinamento de líderes e gestores das unidades de cooperativa para identificar sinais de sofrimento mental, campanhas internas e externas de valorização do ser humano no campo. Tudo isso é muito importante. E é por isso que eu estou expondo e estou me colocando à disposição das cooperativas para que essa mudança seja feita. Ah, mas a nossa cooperativa, ela já cuida, ela já faz. Mas eu quero dizer o seguinte, o quanto que isso está chegando realmente em cada cooperado. Dizer que está sendo feito, relatórios circunstanciados, são coisas bonitas de serem mostradas, mas eu quero saber o seguinte, o cooperado, ele está sentindo todo esse trabalho que está sendo feito, porque a minha proposta é realizar um trabalho junto das cooperativas, mas que chega lá no cooperado, na família dele, na esposa dele que está lá na cozinha preparando muitas vezes ali a comida para ser levada para o campo e assim por diante. É isso que nós precisamos fazer, pensando no todo disso daí, e não fazer para mostrar que está sendo feito, mas fazer para que realmente as pessoas possam ser mais felizes e para que a gente possa devolver a saúde mental que muitas vezes foi perdida pelo agricultor. Se o campo não planta, a cidade não janta, né? Esse é um ditado que já é bastante conhecido. Se o produtor rural adoece, todo o sistema entra em risco, em colapso. Então, precisamos fazer algo de forma urgente. Não estamos falando de gastos, caro gestor de cooperativa, estamos falando de investimento. Investir naquilo que é mais importante para a cooperativa e para todos os brasileiros, que é a saúde do agricultor, a saúde do produtor rural, de sua família, enfim, de todo o meio que ele vive. Porque quando nós falamos em saúde mental, nós não falamos de uma transformação que é feita somente no corpo ali do produtor rural, de repente deixar de comer isso para emagrecer. Não, nós estamos falando de saúde mental que modifica todo um ambiente, que modifica todo um contexto. Nós estamos falando de felicidade do produtor rural poder voltar a sentir a satisfação de produzir, de estar no campo e assim por diante.